Olá, neste vídeo faço uma apresentação das revistas literárias brasileiras como veículos de reflexão e experimentação, destacando as mais importantes do século XXI. Sua realização é uma contrapartida pelo prêmio dado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, através do edital 39/2021, PROAC direto, a profissionais do setor cultural criativo. Farei a seguir um painel das melhores e mais interessantes revistas culturais e de literatura do país. É preciso dizer que este não será um painel exaustivo, pois o cenário atual é de muita riqueza de publicações, a maioria de divulgação e circulação difícil. Como me interesso pelo tema, tenho editado várias revistas e, sendo um leitor e colecionador dessas publicações, me propus a fazer este painel como forma de divulgar e valorizar esses importantes espaços de reflexão e criação cultural no país. Estamos no século XXI, falando de revistas de literatura, e isso não seria possível se não fosse a rica experiência, a vida no século XX, com a edição de centenas de revistas que discutiram apaixonadamente a cultura do país. Isso ao largo dos grandes jornais e dos grandes meios de comunicação. Não teríamos tempo para falarmos de todas essas publicações aqui. Assim, elejo duas revistas como síntese do século XX. A primeira é a Revista de Antropofagia, publicada com 26 edições entre 1928 e 1929 por Antônio de Alcântara Machado e Raul Bopp, com forte participação de Oswald de Andrade, com a formulação do ideário antropófago, cujo pensamento é instigante até hoje para pensarmos as relações culturais. Sua importância para a consolidação do movimento modernista foi fundamental, bastando dizer que, em seu primeiro número, publicou o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, com o desenho do Abaporu de Tarsila, que é uma obra de arte marcante do modernismo, além de um trecho do Macunaíma, de Mar de Andrade, um grande romance desse período. A Revista de Antropofagia, numa proposição de Oswald de Andrade, apregoava que precisamos rever tudo: o idioma, o direito de propriedade, a família, a necessidade do divórcio, escrever como se fala, sinceridade máxima. A outra revista é Noigandres, publicada pelo Grupo Concretista em São Paulo em 5 edições, de 1952 a 1962, que foi um veículo importantíssimo para as ideias de vanguarda que deram uma repercussão mundial à poesia brasileira como nunca antes à vida, graças ao trabalho reflexivo de Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos. Juntamente com a revista Invenção, o movimento concretista causou uma revolução reflexiva e estética que, tal como a revista de Antropofagia, propôs rever tudo e pensar a linguagem de outra forma. Sendo impossível indicar aqui mais publicações para quem se interessar pelas revistas do século XX, indico então um catálogo importante editado por Sérgio Con, através da editora Azougue, em 2011, com o título de Revistas de Invenção, 100 revistas de cultura do modernismo ao século XXI, que fez um registro de capas e sinopses das mais importantes publicações desse século que mudou o mundo. Dito isso, passaremos a apontar algumas das mais importantes revistas de literatura surgidas ou em atividade neste século XXI, que mantêm o espírito de inquietação que marcaram a revista de Antropofagia e Noigandres e levam à frente as reflexões estéticas e filosóficas com a marca daquelas, continuando a rede de discursos que vão se tecendo e interagindo para atuar no presente. Começo pela revista Inimigo Rumor, que foi criada em 1997 por Carlito Azevedo e Júlio Castanhon Guimarães, e teve uma existência longa, com 10 anos e 20 edições, até 2007, passando por várias fases e sendo publicada pelo selo da então grande editora Cossack Naif, e também tendo uma fase de coedição e editores portugueses,
E, finalmente, em sua última fase, chegou a ter um comitê editorial de 16 editores poetas. Além de muita poesia contemporânea e traduções, a revista foi marcante por publicar muitos ensaios teóricos sobre poética. Terminada Inimigo Rumor, surgiu, em espírito de continuidade dela, a revista Modo de Usar, que teve 4 edições de 2007 a 2013, publicadas no Rio de Janeiro pela Livraria Berinjela, tendo como editores Angélica Freitas, Fabiano Calisto, Marília Garcia e Ricardo Domenech, com muita poesia contemporânea selecionada por uma geração formada e inspirada na experiência da revista Inimigo Rumor. Outra revista foi a Escamandro, editada em Curitiba em 2014 e 2016, a partir do blog Escamandro, por Adriano Escandolara, Bernardo Lins Brandão, Guilherme Gontijo Flores e Vinícius Bart, e publicada pela editora Patuá. Essa revista teve como temas poesia, tradução e crítica, com semelhança com a experiência da revista Inimigo Rumor, e teve apenas 2 volumes em formato de revista publicados. Em Curitiba também, com espírito bem diverso, foram publicadas as revistas Bolide e Canguru, editadas por Eliana Borges e Ricardo Corona, graças à lei de fomento lá existente. Esses 2 artistas e escritores vêm colecionando títulos de revistas sobre poesia e arte, têm saído com 5 ou 6 números de cada vez, numa experiência que começou com a excelente Medusa, no final dos anos 1990. Depois continuou com a revista Ouroboro, em 2004 e 2005, e em seguida a Bolide, em 2013 e 2014, a Abrigo Portátil, em 2016, e, finalmente, a Canguru, em 2017 e 2018. No outro lado do país, a revista Polichinelo começou a ser editada em 2004 em Belém, no Pará, por Nilson Oliveira, chegando a 17 edições em 2016, com muita reflexão filosófica aliada à poesia, sendo, por isso, um diferencial em relação a outras publicações. Destacou-se sua inspiração francesa na alta filosofia de Foucault, Derrida, Deleuze, Blanchot e outros, contraposta à poesia reflexiva do presente. Menciono aqui também 2 revistas que publiquei: Babel, com 9 edições, de 2000 a 2017, com muita poesia contemporânea, traduções, ensaios e entrevistas, e Babel Poética, com 6 edições, em 2009 e 2010, com um mapeamento da poesia contemporânea na era Lula, por temas, indagando como os poetas veem o país, o lugar em que vivem, as fronteiras, os índios e a si mesmos, totalizando 15 edições, então, com essa série Babel. Outra importante revista foi a Coiote, publicada em Londrina com apoio da Lei de Fomento Local, que teve 26 edições, de 2002 a 2014, feitas por Marcos Losnak, Ademir Assunção e Rodrigo Garcia Lopes. Com a experiência de jornalistas, esses poetas deram uma formatação peculiar às edições, marcando-as de vivacidade e reflexão crítica, privilegiando a mescla da poesia e ficção, locais e traduzidas, com crítica à arte, quadrinhos e desenhos. Outra revista singular é a Sibila, que teve 12 edições impressas de 2001 a 2006 em São Paulo e continua até hoje em formato online. Criada por Regis Bonvitino, teve várias fases com outros editores, como Manuel Ricardo de Lima, Rômulo Vale Salvino, Alcir Pécora e Charles Bernstein, este em Nova York, remarcando a inspiração de diálogo globalizante que caracteriza a revista. Com o espírito demolidor da vanguarda concretista, iniciou-se com o anúncio do fim das vanguardas, como elas eram, e continuou com ótimas reflexões, como a série Poesia em Tempo de Guerra e Banalidade. Destaco agora a única revista eletrônica desta série, a Zunai, criada em 2003 por Cláudio Daniel e Rodrigo Souza Leão, em São Paulo, que se define como uma publicação comprometida com a inovação estética e temática e com a batalha das ideias, divulgando o que há de mais experimental e perturbador na literatura e no cenário cultural brasileiro.
Tendo se tornado agora anual, com muita poesia, traduções, ensaios, entrevistas e arte, a Zunai tem se mantido como uma das publicações de qualidade no país. Vamos agora às revistas surgidas mais recentemente. Começo pela revista Olímpio, de literatura e arte, com 3 edições, sendo a terceira publicada em 2022, que foi focada no período pandêmico e tematizou distopias e utopias nesse momento de grandes preocupações existenciais que abalaram o mundo. Publicada em Belo Horizonte por José Eduardo Gonçalves, Júlio Abreu, Maria Esther Maciel e Maurício Meirelles, a revista tem sofisticação visual, muita poesia e ensaios reflexivos. Outra revista é a Eu Onça, publicada pela editora Urutau, teve 4 edições e encerrou sua existência em 2022, após veicular dezenas de poetas que estão em atividade, sendo metade das edições dedicadas a traduções poéticas. Em sua última edição, por exemplo, destacaram-se poemas de Delmira Agostini, Dylan Thomas, Gary Snyder, Idéa Vilarinho, Silvia Plath, Virgílio e outros. Em seguida, chama atenção para a revista Intempestiva, editada pela Urutau por Tiago Marão Vilela e Pedro Spigolon. Uma revista que tem como lema um pensamento de Nietzsche que diz: agir de maneira intempestiva, quer dizer, contra o tempo, e assim, sobre o tempo, em favor de um tempo que virá. Como destaque, a edição número 1 publicou poemas inéditos de Mayakovsky e a número 2, poemas inéditos de Roberto Piva. Em seguida, chama atenção para a revista Ouriço, publicada em Belo Horizonte pela editora Macondo por Daniel Arelli, Gustavo Silveira Ribeiro e Victor da Rosa, com 2 edições até agora. A primeira teve a intenção, o antimétodo e por lema, arrancar alegria ao futuro. E a segunda, os poetas baixaram do Olimpo, com o tema antipoesia e os novos desafios entre pensamento e poesia. Chama atenção agora para a revista Peixe Boi, que foi publicada pelas edições Jabuticaba e editada por Ricardo Domenech. Teve apenas uma edição até agora em 2021, com uma ótima miscelânea de poemas e prosa, que de certa forma é uma continuação das experiências anteriores feitas por Domenech, como a modo de usar. Revista Bunker, de literatura e artes visuais, editada em Londrina por Jardel Dias Cavalcante e em Belo Horizonte por Mário Alex Rosa, através do selo Galileu Edições. Sua primeira edição, em 2020, saiu com destaque para um dossiê sobre Décio Pinhatari e, em 2022, chegou à 6ª edição, primando pelos poemas e imagens refinados. Revista Ima, editada em Vitória, no Espírito Santo, teve sua 7ª edição publicada em 2021 pela editora Sandra Medeiros, que é uma batalhadora em Vitória, destacando-se pelo apuro visual aplicado aos poemas, aliado às imagens impactantes que valorizam o formato verticalizado e o texto dos poemas, que respiram na página. Agora, a revista Laranja Original, que é uma revista de literatura e arte iniciada em 2018, mesclando com sofisticação editorial ensaios, ficções, arte e poesia. Essa revista chegou à 6ª edição em 2020, potencializada pelos autores que publicam livros na editora. Agora vamos a Piparote, uma revista de literatura e artes, editada em Franca, São Paulo, por Luiz Márcio Silva e Júlio Bonatti, que começou em 2021 e está na 4ª edição, saída em 2022. Com um conteúdo variado, que vai de entrevistas com escritores, textos traduzidos e apuro gráfico, com ilustrações refinadas, a revista tem conseguido alta qualidade. Destaco, entre muitos poemas e textos, um relato inédito no Brasil de Marcel Proust, em que ele narra suas impressões de sua primeira viagem de automóvel. Chamarei a atenção agora para 2 publicações peculiares no cenário que se distinguem pela proposta de conteúdo que prezam. A primeira é a revista Poetriche, publicada em Bristol, Inglaterra, por um brasileiro, Mauro Facione Filho, da qual faço parte do conselho editorial. Essa revista se define como um laboratório ambicioso para experimentos radicais com poesia, modelagem de linguagem e computação.
É publicada impressa, mas também em um espaço online multilingüe e multidisciplinar, que investe na edição de poesia experimental, impulsionando novos métodos, ideias e abordagens em áreas como processamento de linguagem natural e inteligência artificial. Não é tanto o conteúdo que interessa nessa revista, mas a experimentação de linguagem, movida pelo mais alto propósito do movimento concretista de ampliar as fronteiras de expressão. A outra é a revista Arcana, de arte e literatura mística, publicada pela editora Urutau e editada por Mariana de Oliveira Campos, Augusto Meneguin e Beatriz Regina Guimarães Barbosa. Essa curiosa revista, com muita poesia, traduções e imagens coloridas, diz no editorial que estamos voando no nada, cercados de mistérios, aterrorizados de beleza e de incompreensão. Por isso, em algum momento, alguém olhou o céu e fez dos astros a bússola de nossos destinos. A edição 0 teve poemas de Rumi, Hafiz, chineses, Marina Tsvetaeva, Yogananda, Yeats, Gabriela Mistral, entre outros, e elege conteúdos com um fundo esotérico e espiritual de alta qualidade, combinada com ilustrações excelentes. É preciso dizer aqui também que o espírito do movimento da poesia marginal não morreu e persiste em muitas publicações. O melhor exemplo disso é a revista Transgressoar, editada por Pedro Torres Buch, e que se define como uma revista coletiva do mundo e da transformação, organizada e encadernada artesanalmente em Campinas. Conteúdos de transcriação, tradução, arte, comunicação e com alta qualidade de conteúdo gráfico, colorido e textos literários, poemas, ensaios e traduções, mas com a marca da artesanalidade. Transgressoar tem um espírito faça você mesmo, marcado pela inquietação crítica do momento presente. Para finalizar, ressalto que há no país uma infinidade de zines que são feitos à mão e reproduzidos em impressoras caseiras e circulam por redes de diálogo pelo país. São os mais radicais em crítica, ainda que muitas vezes com conteúdo precário. No entanto, fazem circular ideias, reforçam redes de comunicação alternativas. Destacarei 2. O primeiro é Enxurrada de Desgraça, publicado por Priscila Alves, Pedro Marques Gil Célio e Paulo Henrique Batista dos Reis, só com poemas, feito no espírito artesanal da poesia marginal no meio da pandemia. O outro é Fala aí, porra! Editado por Diego Elcuri em Goiânia, que, junto com Fábio da Silva Barbosa, criaram a editora Merda na Mão, de inspiração anarquista e que tem feito muitas publicações subversivas, com destaque para um livro de poemas de Glauco Matoso, além de revistas de quadrinhos e vários zines. Com este painel atual das publicações culturais e literárias no país, onde de fato estão circulando e se propondo novas ideias e sendo feito o debate filosófico, estético, literário deste tempo, criando redes de discurso potentes, chamam a atenção dos ouvintes para o fato de que é possível fazer revistas como centros de debate e criação. A prova disso é que elas estão em circulação, desde as mais simples, feitas em impressoras caseiras, até as mais sofisticadas, e usando também os espaços da internet para publicação e difusão. É possível dizer também que essas revistas seguem aquele ímpeto da antropofagia, de que é preciso rever tudo, o idioma, o direito de propriedade, a família, o corpo, as relações, a política, a economia, a estética e tudo mais. Observo que já vi muitas revistas eletrônicas desaparecerem e não deixarem rastro da sua existência. Por isso, a minha preferência aqui pelas revistas impressas. Assim, para finalizar, convido você que me assiste a buscar essas revistas, pois o que mais elas precisam é de leitores. Para encontrá-las, basta fazer uma pesquisa com o título na internet que você encontra o caminho. Muitas também podem ser encontradas no estante virtual. Desejo boas leituras e, quem sabe, boas novas edições. Grato pela atenção.